Nosso tema de hoje é blindagem mental e PNL, Programação Neurolinguística para vocês, especificamente para vocês, MEIs do programa Bahia MEI. Eu quero começar pedindo que vocês observem, muito cuidado, essas duas imagens. Perceba que, embora sejam antagônicas, mas tem algo em comum. As duas são uma moradia, uma casa. Porém, uma mais modesta, digamos assim, né? E outra mais sofisticada, mais moderna, mais bonita, maior. E eu pergunto para vocês, façam o seguinte exercício. Imagine que essas casas representam a empresa. E eu pergunto para vocês, qual das duas vocês gostariam que representasse a empresa de vocês? Quero saber, preferem a casinha mais humilde ou a casa mais sofisticada, a casa maior, mais moderna, que cabe mais pessoas e por aí vai? Lembrando que a pergunta é imaginando que essas casas representam as empresas de vocês. Não que seja uma casa para morar, mas sim a figura representativa da empresa de vocês, tá? Foi um tanto quanto unânime que todos vocês, MEIs, aqui na Bahia, querem que a empresa de vocês sejam representadas pela casa que denota mais sucesso. Mas vamos refletir o seguinte: como será aquilo que nós não vemos, que não está aparente dessas casas? E aí isso já pergunta, mas Alisson, o que não está aparente dessas casas? Aqui está a resposta. Se formos olhar para aquela casa maior, mais imponente, que todos vocês, ou a grande maioria, disse que gostaria que representasse a empresa de vocês, essa imagem tridimensional aqui em 3D, ela mostra como é a fundação dessa casa. Sobretudo, vale a ressalva, uma casa como essa de sucesso, que é um triplex aqui, tá? Não é uma casinha qualquer não, tá? É um triplex. É uma casa muito bacana, muito grande, que denota sucesso, como nós falamos. E a pergunta é, por onde começa essa casa? Será que é pelo telhado? Será que é pelo meio, pelos laterais? Por onde começa? Por onde a gente começa a construir uma casa como essa? É uma pergunta um tanto quanto óbvia, mas que nós não refletimos sobre isso. E aqui vai a resposta. Nós começamos a edificação por algo que nós não vemos. Perceba que, embora a casa seja de 3 andares, uma casa alta, uma casa grande, ela não começa para cima. Ela começa para baixo, que é a base. Então, por que eu fiz o exercício de vocês imaginarem como se isso fossem as empresas? Porque, assim como numa casa de sucesso, uma empresa, ela precisa também começar com a base, que é algo que não é aparente, que ninguém, ao olhar para a casa ou por analogia para a empresa, consegue ver, mas que é exatamente o que vai definir o tamanho da casa. Porque quanto maior for a fundação, quanto maior for a base, maior vai ser a sustentação para que essa empresa ou essa casa possa crescer para cima. Então, por que eu comecei falando disso, pessoal? Porque a PNL, a Programação Neurolinguística, e a blindagem mental para vocês, MEIs, é exatamente a representação dessa base de sucesso. Se vocês começarem a empreender sem ter uma visão de como conduzir a programação mental de vocês, de como blindar essa mente de vocês para resistir às intempéries, falando da analogia da casa, que são as dificuldades de operacionar o negócio no Brasil, sobretudo nesse momento de pós-pandemia e num formato de MEI, certamente vocês não conseguirão permanecer. E por isso aquele dado de que mais de 30% não sobrevive a mais de 5 anos, como nós vimos anteriormente. Então, para que isso seja suplantado, superado, é que nós temos que primeiro, antes de começar o negócio, de fato, preparar as nossas bases. E quem é a base de um MEI? A base do MEI é exatamente o empreendedor, vocês. E qual é a base de cada um de nós que empreendemos? A nossa mentalidade, a nossa cabeça. Porque é o que sai dela que vai dar o direcionamento para o nosso negócio.